Fala, meus lindos, tudo bem com vocês? Essa é a terceira mensagem da série Alvorecer. Essa mensagem, ela vai ser extremamente importante para você entender que às vezes o caos à sua volta nada mais é do que Deus tirando você dos lugares onde você está para levar você para onde Ele verdadeiramente quer. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu quero te pedir um favor muito importante, para a mensagem ir ainda mais longe, porque na verdade isso importa muito. Curte o vídeo, comenta, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho. Toda a segunda-feira tem uma mensagem de Deus para você aqui no canal. Vamos para o vídeo? Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até quando dá errado, até quando dá errado, quando Deus está com as mãos no negócio, na verdade está dando certo. Olha, talvez isso seja a pior coisa para o ser humano entender. Como pode dar certo no erro? Ou aquilo que a gente chama de caos, de crise, de problema, como isso pode dar certo? Quer ver, já parou para observar que no meio de uma crise pandêmica que nós estamos vivendo, teve gente que enriqueceu? Consegue perceber que aquilo que é mal para mim às vezes é a bênção de outro? Mas eu quero falar na verdade não sobre o outro agora, eu quero falar sobre nós. Eu quero que você compreenda que algumas coisas na nossa vida são resultados das nossas escolhas, mas existem outras coisas que acontecem na nossa história e que às vezes são ruins aos nossos olhos, mas que na verdade é o plano perfeito de Deus acontecendo na nossa vida. E que esse mal que os nossos olhos veem agora, na verdade só são maus porque a perspectiva de análise, ela é antes da concretização do plano. É como se nós olhássemos uma tela, aquela de crochê, de baixo para cima, sabe? Se você olha de baixo para cima, você não sabe o que está sendo feito, então parece feio, desorganizado. Mas quem está fazendo a obra olha de cima para baixo e esse compreende. Por que eu preciso falar isso para você? Porque é nesse período onde parece que está dando tudo errado que a gente desiste do processo do Senhor. É nesse momento, quando parece que foge do nosso controle, que a gente blasfema, murmura contra Deus. Eu trabalho com pessoas, então eu recebo mensagem todos os dias dizendo: David, está dando tudo errado, está acontecendo isso, tudo aquilo que Deus prometeu não está acontecendo. E aí a minha pergunta é: você está no centro da vontade de Deus? E a resposta dessa pergunta dá a resposta para a primeira. Se você está no centro da vontade de Deus, isso que para você é ruim, na verdade é perfeito para algo que vai ser importante daqui a algum tempo. E aí a gente olha para isso tudo, e o problema é quando nós estamos na história. Quando outra pessoa está na história, a gente consegue dizer isso aqui: Deus sabe de todas as coisas. Quando o outro está no meio dessa história, a gente consegue dizer com maior facilidade: olha, meu lindo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o problema é quando nós estamos nessa história. O problema é quando nós estamos na crise. O problema é quando nós estamos na bagunça da história. Aí a gente tem que aprender a dizer pra gente: todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Você percebe como é difícil? Eu tiro a outra pessoa e coloco você, e quando você diz para você, já não tem o mesmo efeito. A gente, para pensar, uma análise simples. Eu disse no começo aqui, lindo, nós lemos junto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todo mundo fez, amém. Mas agora, se eu coloquei você na parada, você já diz, E eu vou te dizer o que Deus faz na nossa vida, que é extraordinário. Deus cria zonas de expulsão. E eu vou te explicar da forma mais simples possível, usando uma história bíblica. José, lembra José? José, Deus deu um sonho para ele. O sol, a lua, as espigas de milho, lembra? Se prostravam para ele. Amém? Esse é o sonho. O destino de José seria no Egito. José de Padã Arã. José é um israelita, filho de Jacó, cheio de irmãos. Ele é o filho preferido do pai. Amém? Aqui, maravilhoso. A vida, escuta isso que eu vou dizer, a vida dele já era perfeita. A vida dele já era maravilhosa. O pai dele tinha ele como preferido. Ele ganhava coisas que os irmãos não ganhavam. A vida dele já era maravilhosa. Aí Deus disse para ele, eu tenho algo maravilhoso para você, está aqui. Só que eu pergunto para você, o que José queria? José queria viver isso aqui, daqui. Todo mundo é assim, principalmente quando a vida é muito boa. Uma coisa é você renunciar àquilo que é ruim, outra coisa é você abrir mão daquilo que parece ser o melhor. Já viu que tem coisas que Deus pede para a gente fazer e a gente não faz porque está muito confortável na posição que a gente está? Já viu ou não? A gente está numa circunstância da vida, está tudo dando tão certo, que a gente diz, eu não preciso mais nem me mexer, eu não preciso mais nem sair daqui. Aí sabe o que Deus faz? Deus faz isso aqui, ó. Deus tira tudo de nós, tira toda a segurança, tira o conforto, tira tudo, e a gente entra em desespero. Meu Deus, Deus me abandonou, meu Deus do céu, está dando tudo errado. Está dando tudo errado. E o nome disso é zona de expulsão. Deus está te chacoalhando, e não é nem você, é chacoalhando o cenário, para que você não tenha mais conforto de ficar nesse lugar, porque o que Deus tem é muito melhor. O que Deus tem é muito maior, é muito melhor. Só que se Deus não mexer aqui, não saculejar você, você vai ficar aqui pro resto da vida. Imagina José, ele quer ser filho de Jacó para sempre, irmão. A manta dele é a mais bonita, a túnica dele é a mais bonita, o pai dele deixa claro que ele é o preferido, tudo top. Deixa ele aqui. E aí ele entra numa zona de expulsão. Ele conta o sonho dele para os irmãos. Tudo Deus permitiu. Deus poderia dizer para José, José, não conta para os teus irmãos, porque Deus conhecia tudo. Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Não caiu uma árvore, uma folha da árvore que Deus não saiba. Ponto. Deus podia ter dito para José, José, não conta para os irmãos, porque vai dar treta. Mas o que Deus queria? Que José fosse expulso daquela zona de conforto. O que você chama de crise, Deus chama de zona de expulsão. O que você chama às vezes de incômodo, Deus chama de tratamento. Deus está sacudindo você, porque aquilo que é confortável para você agora nem se compara com aquilo que Deus tem para você amanhã. Se você ficar aqui, você perde exatamente aquilo que o Senhor deseja. Então Deus vai te incomodar, Deus vai tirar peças que para você são importantes. Deus vai mover o tabuleiro de maneira completa, até o momento que você diz assim, vou sair daqui então. Aí Deus diz, ai que bom, então eu vou mudar, então eu vou tomar uma postura, glória a Deus. Só que se não tiver a zona de expulsão, a gente não sai.
Se não tiver uma crise, a gente não muda. Eu acabei de falar da pandemia. Teve gente que ficou rico porque mudou o modelo de negócio na crise. Nunca tinha enxergado o modelo de negócio que está vivendo agora. Mas como a crise chegou, ele começou a olhar para outros lados e de repente viu: oh, meu Deus, olha isso aqui. Entende? Zona de expulsão. Eu estou falando aqui de uma vida prática, mas na palavra, e aqui que eu estou te apresentando é o espiritual. Quando o Senhor move as coisas, eu vou te dizer o que é isso. Isso aqui para mim é maravilhoso. Sabe aquele negócio de livre-arbítrio que a gente fala? Ai, ai, lembra que a gente dá para os nossos filhos também? A gente fala assim: você pode escolher. Mas a gente dá uma opção. Sabe assim: olha, filho, você pode comer o doce se você quiser, mas daí o pai não vai levar você pro Beto Carreiro. Aí a criança diz: mas eu queria o doce, né? Pois é, mas o pai tem algo muito melhor para você. Entendi, esse é o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, mas se você deixar, eu tenho algo muito melhor. O Senhor sabe como mover o nosso coração de uma maneira, incomparável. Aí o Senhor diz: ah, você quer ficar aqui, bebê? Nossa, então deixa eu sacudir a parada toda. Aí aquilo nos expulsa do lugar de conforto. José contou, no dia seguinte foi vendido como escravo para os ismaelitas. Olha só, de um filho preferido, de repente virou um escravo. De filho preferido, de repente ele estava sendo alvo de um complô para ser assassinado pelos próprios irmãos. Agora olha que interessante, Deus colocou lá no meio dos irmãos um que disse: não, se nós fazer isso, a gente vai carregar sangue sobre nós. Não. Deus tinha colocado ali tudo certinho, irmão. Tudo dominado. Deus já estava no controle da situação desde o início. Aí foi preso. Deus estava no controle da prisão. Mas daí foi vendido para o Egito. Deus estava no controle do Egito. Aí a mulher do Potifar, Deus estava no controle da mulher de Potifar. Mas as pragas, Deus estava no controle das pragas. Aí a fome, Deus estava no controle da fome. Porque no meio de toda a crise, Deus estava gerando um governador. Eu só quero que você entenda. A mensagem é simples. O que você chama de crise, Deus chama de um novo tempo. O que você chama de medo, Deus está chamando de tratamento. O que você chama de não tem saída, Deus chama de milagre. Uma forma de você ver Deus agir como nunca antes. O que você chama de não tem mais jeito, Jesus chama de eu sou a saída. O que você chama de conforto, Deus chama de perda de tempo. Não fique nesse lugar. Se mova, ou Deus vai te mover, vai te colocar na zona de expulsão. Talvez doa, mas não se esqueça. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De repente, você olha para a sua história e tudo saiu do controle das suas mãos. É isso que a zona de expulsão faz com a gente. O controle está nas mãos nossas. Tudo está confortável. Aí Deus mexe a estrutura e a gente obrigatoriamente toma uma postura. E todo mundo faz isso. A gente lembra do Senhor. E a postura é a mesma. A gente fala: Jesus, por favor, toma o controle. Aí Jesus diz: mas eu já estou no controle desde sempre. Mas se você está me dando, que bom, porque agora vai
acelerar o processo. Você está entendendo? A zona de expulsão faz você devolver o controle para quem nunca perdeu o controle, mas para você ter a certeza que agora o controle não está mais nas suas mãos. Oh, lindo, aleluia. Jesus, nós te amamos, Pai. Jesus, nós não enxergamos às vezes dessa maneira. Às vezes é difícil de entender assim, Senhor. Às vezes dói demais para compreender. Mas Jesus, se a zona de expulsão é para o meu bem, pode me tirar desse lugar. Me leva para o centro da tua vontade, Senhor. Porque na verdade o que importa é o Senhor sob o controle total da minha história. Mesmo que doa, mesmo que incomode, mesmo que me provoque, o melhor lugar é o centro da tua vontade, Jesus. Se me incomodar, sabe, Senhor, não importa. Eu só quero uma coisa. Nós queremos o plano perfeito, aquilo que o Senhor tem para nós. Não importa se o que está bom parece tão bom que não precisa melhorar. Se o Senhor sabe que o que tem para nós é muito melhor, e é isso que queremos, em nome de Jesus. Amém.